mundo está chegando e aí a gente o quê? O que é isso? Tu tá feliz? Ah, Lógico, que delícia. Lógico, a nossa vida ela é medida por meio de Copa do Mundo. É? Você E lembra por causa- de momentos da vida por causa da Copa? Sempre. Quando fala assim, o que aconteceu contigo em 96? Aí eu olho e falo, qual é a Copa mais perto? Ah, não, 94, 98. Aí eu vou medir na minha vida porque... Cara, Exatamente. a minha memória ela não funciona pra nada, não faz memória diferença. não funciona nem pra você saber que a câmera geral é aquela ali. Exatamente, eu Que a precisei gente dar uma tem que te pensadinha. lembrar todo dia. Não lembra nem dela tirar a Xuxinha pra fazer o programa. Ela entrou igual a Arlequina no programa. Quando fechar a minha câmera, vocês vão ver como eu tô bonitinha, fofinha assim. Itália de 2006 Maria Chiquinha. Dona contra Florinda, não? Espanha, não. Itália de 2006 contra a Espanha de 2010. Duas seleções campeãs. A gente começou a fazer isso nos últimos programas e seguiremos assim até a Copa do Mundo, pegando aqui seleções que foram campeões nesses últimos tempos e fazendo comparações e tudo mais. Isso se a gente já não fez essa. também Porque não se sabemos. bobear, a gente já deve até ter feito. Mas Porque deixa pediam muito esse. A gente Deixa pra já fez pesquisar. Mas aí a depois. produção vai dizer que a gente não fez no presencial. Itália de 2006 contra a Espanha de 2010. Roda a vinheta e aí vocês vão ver como eu tô bonitinha na fechada. Ah, tô bonitinha, não tô? Se vocês acharem que não, também não digam que não nos comentários. Ok, obrigada, de nada, que às vezes a gente Ninguém quer tanta sinceridade assim. às vezes a gente deve o quê? Segurar a nossa opinião pra nós mesmos. Ô, Formiga, Buffon ou Cacilhas? Rapaz, embaçado, viu? Os dois, Aqui inclusive... a gente vai levar em consideração o que eles jogaram nas Copas. Pois correto? é que jogaram muito. Eu acho até que o Buffon foi talvez mais exigido ou mais marcante, porque era uma Espanha que tinha controle das ações, né? Inclusive chegou na Copa como favorita, confirmou o favoritismo mesmo sem fazer uma grande Copa. A Itália não chegou como favorita e acabou sendo o campeão. E o Buffon foi muito importante na final, né? Defendeu uma bola do Zidane de cabeça na prorrogação, que inclusive teria acabado com tudo. E acho que o roteiro teria sido mais correto do que o que foi, né? Porque eu até hoje não me conformo. O cara encerrar a carreira expulso e perder na final. Não dá. E se aquele gol entra, eu teria ganho R$ 2.500. Aí. Opa, Ave Maria do céu. Então você vai de... eu vou de Buffon porque eu acho que eles fizeram... O Cacilhas foi enorme também na final, viu? Fez defesas bem importantes para não colocar a Espanha no mato. Mas aí, no empate técnico de duas Copas muito boas, fica para mim quem é mais goleiro e aí... Buffon, Gianluigi, e aí? Vocês imaginaram o que eu falei? R$ 2.500 em 2006, era muito dinheiro. Era o quase bolão. comprar um carro. Eu trabalhava, na época eu trabalhava nas organizações Globo, teve um bolão lá geral do esporte. E se a França fosse campeã, até a prorrogação, eu levaria o bolão R$ 2.500. Pô, R$2.500 é dinheiro. Em 2006. Hoje imagina, também era muito tá, dinheiro. inclusive. Hoje também é. Pra mim foi a grande Copa do Zidane, inclusive, 2006. Melhor do que 98. Vamos lá. Melhor que 98? Eu acho... a Cara, Copa como um os todo. dois são muito fenômeno nas Copas, tá? O Cacilhas, ele vai lembrar, a Espanha pede por favor para ser eliminada na primeira fase e consegue passar. Depois ele faz defesaças no mata-mata contra Portugal. Ele pega um pênalti do Oscar Cardoso contra o Paraguai quando o jogo estava 0-0. Se o Paraguai sai na frente, eu ousaria dizer que a Espanha não viraria o jogo. Na semifinal contra a Alemanha ele faz defesaças. Na final ele pega duas do Robin. Enfim, uma delas cara a cara. Então o Cacilhas foi gigantesco. O Buffon, eu acho que ele foi tão gigantesco quanto na de 2006. A defesa aí do Zidane, várias situações contra Portugal, contra a Alemanha na semifinal, por exemplo, que a Alemanha jogou pra caramba, o Cannavaro e o Buffon jogaram muito. E aí, como eu acho que os dois foram tão bem na Copa, eu vou votar em quem eu acho que foi mais goleiro, Buffon, por isso, vai ser o desempate, mas eu acho que os dois foram geniais nas suas Copas. Boa, então o Buffon leva essa. Vamos seguir então agora e começar a nossa linha defensiva, Vitor Sérgio, com o Zambrotta ou o Sérgio Ramos? Então, é um Zambrotta improvisado como lateral, e aí vão dizer, é um Sérgio Ramos improvisado como lateral. Mentira, não é verdade. O Sérgio Ramos, àquela altura, era lateral direito. Eu já fui fazer essa pesquisa. Naquela altura, o Sérgio Ramos jogou 80%, 85% dos jogos na temporada 9 e 10 de lateral direito. Então não era improviso. Dito isso, Sérgio Ramos. Como Formiga, no geral, nunca vota contra o Sérgio Ramos? Não, é muito difícil aí, porque assim, é uma Copa correta, ainda não é um Sérgio Ramos brilhante, mas o Zambrotta também nunca foi brilhante, né? Então, Sérgio Ramos leva essa, é 1-1. Cannavaro ou Piquet, Formiga?
Aí é fácil, né? Vai ser Cannavaro muita coisa, assim. Eu acho que ainda não é o Foi o melhor jogador, né? O melhor jogador do mundo. É. Da Copa foi o Zidane. Foi o Zidane. Sim, mas do mundo foi o que eu acho também uma barbaridade, né? Com todo respeito, fica aqui o meu registro. Se o Zidane joga mais 3 meses ali, ele ia parar de jogar, provavelmente sendo eleito o melhor jogador do mundo. Eu acho. Né? Ele joga mais um bem bolado ali, um bonitinho. Mas, enfim, o mundo fez essa barbaridade que foi dar o prêmio pro Cannavaro em 2006. Ele se indigna muito. Não, é revoltante, gente. Mas... Aquela bola de ouro era do Pirlo, né? Com todo carinho. Foi o Cannavaro, então. Vou votar no Cannavaro. O Piquet ali, talvez... O Piquet de 2011 eu acho melhor. Top, o de 12. Que pra mim a melhor versão da seleção da Espanha é 2012. Campeã da Euro. E aí? Faz uma Copa maravilhosa, embora eu acho que o Pirlo foi o melhor jogador da Itália, assim, por muito. O Piquet já tinha ali aparecido, assim, de falar, olha, esse cara vai ser um jogador diferente. Faz uma grande Copa. Mas o Cannavaro foi melhor. O Cannavaro é pitoquinho e bonzão, né? Assim, 1,76 m, pra zagueiro. Inclusive, a gente tende a formar uma zaga anã aqui, viu? Pode ser que aconteça. Materazzi e Puyol. Nenhuma dúvida. Puyol, líder, jogando muito bem, gol importante, segurando as defesas. E o Materazzi, nem titular, foi a Copa toda. O Nesta se machuca, se eu não estou enganado, e aí ele acaba entrando lá, acaba virando um personagem importantíssimo, tanto pela cabeçada quanto pelo gol, né? Ele faz o gol da Itália no tempo normal, mas a Copa do Puyol foi bem melhor. Puyol neles? Inclusive gol decisivo, né? Contra a Alemanha na semifinal. Bem, mesmo que o Materazzi tivesse jogado mais e disputasse contra o Vitor, eu ia votar no concorrente. Só porque... Vou votar parcialmente e não quero nem saber, porque estou avisando. Ele proporcionou o momento mais bizonho da final das Copas do Mundo. Ao provocar o Zidane, ele manchou a história das Copas. Eu culpo mais o Materazzi do que o Zidane, pronto, falei, meu voto é no Puyol. E o detalhe do Puyol é que tem uma das cenas maravilhosas daquela Copa, é que após o gol do Puyol na semifinal, que classificou a Espanha para a final, ganhando da Alemanha de novo, tinha ganho em 2008, a rainha, se eu não me engano, Sofia, pode ser? Vê aí o nome da rainha da Espanha, na época, ela foi ao vestiário da Espanha e aí falou, cadê o Puyol que fez o gol? Eu queria falar com o Puyol. Aí o Puyol tava no banho, o Puyol veio de toalha, só todo envergonhado, para cumprimentar a rainha. Assim, uma coisa... Uma das cenas... a Idade Média da guilhotina, né? Meu Mas pai tem gente amado. Que acha bom, né? Que deveria voltar para a Idade Média. Exatamente. A rainha Sofia, tá aí. Grosso ou Capdevila? Rapaz, é um duelo aí, assim, eu vou botar, assim, é bizarro porque o Grosso, ele é meio Zé Carlos papagaio. Assim, se você pegar a carreira dele 3 anos antes da Copa, 3 anos depois da Copa, você vai falar, caramba, como é que esse cara fez um gol? Aliás, ele faz o último pênalti, não é ele? Ele faz o pênalti decisivo. Totó Esquilate. Aí fala, como é que esse cara foi? Ele fez um gol na semifinal e fez o gol da vitória na semifinal, porque foi 2-0. Vai ter e depois faz. E o Capdevila era correto ali, era o único que não fazia parte nem do Real, nem do Barcelona e tudo. Então, dito isto, pelo cometa, eu vou votar em Fábio Grosso. Tô com o Vitor. Ele fez uma boa Copa, assim. Fez. É igual o Totó Esquilate, né, em 90 também, que saiu do nada e foi pra lugar nenhum. Ou o Cleberson, né? Ou meio que o Cleberson. Porque o Cleberson depois ainda é campeão brasileiro, ainda tem uns brilharé que vai pra outra Copa. O Cleberson foi campeão brasileiro antes. Antes, aí, enfim. É louco, né? O Totó Esquilate, ele é um negócio, assim. Não, o Cleberson não foi campeão depois pelo Flamengo, não? Eu não sei se em 2009 ele tava. Mas é louco como... Eu não sei se ele sai no meio. Eu acho que ele sai no meio. Qual é o melhor momento que você tem na vida? Na Copa. Não tá ruim também, né? Assim, não tá ruim também. A melhor coisa... Por isso que a gente respeita muito. Assim, atleta que nunca fez resultado e o melhor resultado dele vem numa Olimpíada, por exemplo. Tipo o judoca, o Daniel Carnin lá. Nunca tinha pontuado num grande torneio. Primeira por bronze na Olimpíada. Tem que respeitar muito. Tem mesmo. Vamos começar o meio, Formiga, com Gattuso ou Busquets? Gattuso ou Busquets, cara. Aí vão entrar modelos bem diferentes e o Gattuso acho que fez a Copa necessária e o Busquets também dentro do que é o modelo da Espanha. Isto posto vai ficar o que eu gosto mais e aí não tem como. Você vai de Busquets também? Cara, eu acho que o Busquets foi um volante melhor que o Gattuso, sem dúvida. Mas na Copa, eu acho que o Gattuso jogou mais. Inclusive,
o que o Gattuso joga na final, assim, de cortar, de voltar, de compensar, que todo mundo da Itália, assim, meio quebrado e ele vai carrinho. Então, assim, acho que na Copa, até porque o Busquets, o melhor Busquets viria ainda, eu acho que, né, e eu vou votar no Gattuso. Mas o Busquets, lembrando, foi mais jogador que o Gattuso. Eu vou de Busquets, bom, foi mais, acho que grande parte, ou basicamente todo mundo vai concordar com a gente. Mas eu acho que pro modelo de jogo da Espanha, acho que o Busquets é mais importante do que era o Gattuso para a Itália. Então, por isso, eu vou de Busquets. Pirlo ou Xabi Alonso? Xabi Alonso agora. Cara, é com dor no coração que o Xabi Alonso é um jogador que eu considero fantástico. É com dor no coração que eu voto no Pirlo, porque para mim o Pirlo foi o melhor jogador da Itália. Eu não sei se foi o melhor jogador da Copa, porque o Zidane faz uma Copa. Se bem que a primeira fase do Zidane também, eu me lembro que quando eu trabalhei na Copa de 2006, eu estava fazendo o grupo da França, que era um grupo, inclusive, França, Togo, Tunísia, era um grupo de jogos bem esquisitos. A primeira fase do Zidane foi bem complicado, só que o mata-mata dele é coisa de maluco. Mas o Pirlo, para mim, foi o melhor jogador da Itália. Só por isso que eu vou votar, assim, com tranquilidade, porque o Xabi Alonso foi muito bem, mas o Pirlo foi o melhor jogador do time campeão. Então, Pirlo. Os dois jogam de... Me engasguei. Os dois jogam de terno, né? Sim. Xabi Alonso e Pirlo. Não, e são dois belos exemplares também, né? Tem que ser justo aqui. Xabi Alonso é mais. Não, lembro nessa época. Belos exemplares de ser humano, né? Ah, tá. De beleza, homens. Sim. Toda vez gatos. que passava o Xabi Alonso, a Renata achava lindo o Xabi Alonso. Aí eu... Até hoje ela deve achar, porque ele continua sendo bem bonito. Mas ele saiu um pouco dos holofotes, ela não vê mais nem... Ela não vê nem a gente Agora ele é treinador da Champions, ela vai acabar aparecendo. É treinador de quem? Do Bayer Leverkusen, vai acabar aparecendo. Com certeza a Renata tá vendo jogos do Bayer Leverkusen. Não, mas pode aparecer... Ela não vê nem se eu comentar, pode aparecer num highlight, num flash. Vitor, se eu anunciar aqui que eu quero me divorciar, ela não só fica sabendo se alguém avisar. Ela não sabe, ela A minha mãe e meu pai vão avisar pra ela, eles assistem tudo. A minha mãe vê todos os programas. A minha e ela elogia muito os senhores. E ainda comenta. Minha mãe esses dias comentou no podcast. Eu vi, Dona Formigona é muito boa. E aí ela, enfim, a Renata não assiste, mas via o Xabi Alonso e achava lindo. E o Pirlo foi ficar mais bonito depois, né? Que deixou a barba crescer e tal. Isto posto, Pirlo. Já que isso não interessa. Falamos. Não, mas os dois estariam lá na semana de Fashion de Paris com toda facilidade. Sim, com certeza. Não? Perrota ou Iniesta? Aí não tem como. O Iniesta, assim, Xavi e Iniesta fazem uma ótima Copa. Eu acho até que o Xavi joga mais que o Iniesta na Copa. Por mais que o gol do título seja do Iniesta, mas o Xavi tem até números melhores. Mas não tem comparação. Só lembrando, eu e o nosso bravo Juan, que é o nosso produtor aqui, a gente fez ali o encaixe pelo posicionamento, porque termina assim, né? Com o Iniesta como um ponta esquerda, o Pedro como um ponta direito e o Xavi como um articulador, porque tinham dois volantes. Então foi isso que a gente montou. Caiu o Iniesta com o Perrota era muito esforçado e deu. Perrota. Iniesta, né? Isso, claro. Dito tudo. Totti ou Xavi? Então, essa daí que foi a complicação. Essa daí que é a complicação. Já que vocês quiseram encaixar aqui, aí deu... Não, mas a gente tem que ser coerente com o que estava em campo, né? Sim. Acho que o Totti fez uma Copa... Assim, ele fez uma Copa boa, mas não foi uma Copa do que a gente sabe que o Totti poderia jogar tudo. Teve momentos importantes, bateu aquele pênalti pesado contra a Austrália. Né? Contra a Austrália, então, enfim... Ele fez substituído direto, né? Aí é que eu tô dizendo, já com um físico, já que cobravam a conta, tinha que sair todo o tempo, então... E o Xavi, fica aquela dúvida, quem foi o melhor jogador? Aliás, a Espanha tem essa dúvida, quem foi o melhor jogador da Espanha na Copa? Cabe o Casillas, cabe o Xavi, cabe o Iniesta, cabe o Davi Villa... Cabe o Robben, Cabe o Robben. Enfim, cabe muita gente. O Xavi acho que fez uma Copa melhor que a do Totti Xavi. E aí, Formigola, Xavi e Iniesta normalmente também não tem muita discussão pra você, né? Não, e principalmente o Xavi, pra mim nessa disputa aí é mole, um cara que era substituído várias vezes, né? Inclusive numa reta final, acho que até o Del Piero teve mais brilhareco. Desse jogador mais criativo, né? Na reta final da Copa, acho que o Del Piero... o Del Piero foi até mais importante que o Totti ali. Inclusive nesse jogo do gol do Grosso aí contra a Alemanha, né? Ele faz o 2-0. Não, ele dá... Não, ele faz o 2-0. Ele faz um gol e participa, se eu não me engano, ele inicia a jogada do gol do Grosso. E então... Xavi. Xavi é muita coisa.
Camoranesi ou Pedro? Você vai com quem agora? Esse é pau a pau, viu? Eu acho pau a pau, juro pra você. Inclusive, acho que pra aquela Itália, Camoranesi era mais importante? eu acho. Porque em vários momentos ele sustentou um bate e volta ali, suportando a fisicalidade já baixa do Totti, ou quando o Del Piero entrava. Tinha drible, tinha chegada, voltava. Putz, cara, tá aí que eu vou... Tô na dúvida, mas eu acho que eu vou de Camoranesi. Pra aquela Itália, eu acho que ele era mais importante. Juro pra você. Até porque o Pedro, assim, importante, mas precisasse mudar, não ponta, mas você trazia o Fábregas do banco, que é o que acontece na final. Participa do gol, inclusive. A assistência é do Fábregas. Assistência do Fábrega e o Fernando Torres começa a jogar. Isso. Tá bom, então você vai de Camoranesi. Eu vou. E aí, ô Vitor Sérgio? Não, Eu O acho... argumento do Formiga te Não, pegou? me pegou, porque eu já estava na dúvida, mas pro funcionamento do time eu acho que o Camoranesi era mais importante, mas acho que o Pedro era mais decisivo. Aliás, a Copa do Mundo acho que é a única final que o Pedro jogou e não fez gol, né? Ele fez gol em todas as finais pelo Barcelona, né, e pela Espanha. É que o Pedro jogou em times de grandes estrelas, né? E daí nunca foi ele o grande. Enfim. Cara, eu vou votar no Camoranesi. Eu acho que ele era mais útil, acho que ele funcionava mais. Vou votar no Camoranesi. Acho que a Copa dele, num geral, é melhor. A do Pedro talvez tenha aparecido fazendo gols, mas eu vou votar no Camoranesi. Camoranesi que é argentino. Camoranesi, então. Agora, argentino naturalizado, né? Que nasceu na Argentina. sim. Esse nome é bem italiano pra mim. Luca Toni. É muito italiano. Luca Toni ou Davi Villa? Aí é poupar tempo pra mim, porque o Villa foi um dos artilheiros daquela Copa. Resolveu muitas vezes ali a faro de gol. Depois, né, chegou-se à conclusão que era ele o centroavante, que o Torres tinha que ir pro banco e equilibrava botando o Iniesta pela esquerda. E o Toni, acho que ele faz ali uma Copa ok, mas ficava na dúvida se era ele, se era o Iaquinta, enfim, acabou que ficou ele, mas não fez uma Copa de grande coisa não, então Villa. Davi Villa pro senhor também? Eu acho incomparável. Inclusive, sem os gols do Villa, a Espanha não tinha passado nem de fase. É, verdade. Ele é absurdo, assim. Ele ainda dá assistência, ele participa, acho que ele faz 5 gols, dá 1 assistência. Ou seja, sem ele, tipo, não tinha nada. Eu acho que a Se eu Espanha não me engano, 8 gols na Copa. a Espanha fez 8 gols na Ele Copa, ele participou fez de 6. 5. Ele fez 5. E deu mais um passe. Ele participou de 6 gols de um universo de 8. Não tem como. Não dá. Aí, não tem a melhor condição. Eu lembro gols. de estar, antes da Copa do Mundo, eu tinha viajado pra Europa e estava em Barcelona. No dia que ele chega no Barcelona, eu não sabia, né? Tava viajando lá, não tinha WhatsApp, essas porra nem nada. Aí fui no Camp Nou de tarde pra visitar. O cara tinha sido apresentado de manhã em Portões Abertos. Podia ter ido lá, vacilei, né? Viajou. Também o Davi Villa não é. Mas era pelo menos uma historinha pra contar, né? Você continua tendo uma história pra contar, só que não é a que você viu. É a que você deixou de ir, porque foi Aí comprei viajandão. uma bola lá e um chapéu daqueles de bobo da corte. Que ano foi isso? 2010. 6-5, tá? Deu pra Espanha, mas ainda tem o técnico, se acalmem. 1, 2, 3, 4, 5, é isso mesmo. 6-5, então, pra Espanha, bem equilibrado. E aí, Formiga, você vai de Marcello Lippi ou de Vicente Del Bosque? É que assim, aí eu vou... Primeiro que é um Del Bosque que acho que apresentava um futebol mais agradável, não necessariamente na Copa. Acho que na Copa teve muito murrinhada ali de posse de bola. Mas depois tem um ciclo que é maravilhoso, ganhando a Euro na melhor versão pra mim da Espanha. Vem de uma escola que eu prefiro. E vou de Del Bosque. E aí, Vitor Sérgio? Eu vou votar no Marcello Lippi porque acho que a Itália foi bem mais próxima do máximo dela do que a Espanha. Acho que a Espanha ganhou a Copa ali, né, meio que na empurrança, quase foi eliminada, sofreu muito na primeira fase, uma partida ruim contra Portugal, uma partida que era pior contra o Paraguai. Mas qual seleção te agradou mais assistindo jogar? Então, é isso que eu tô dizendo. A Espanha, ela me agradou, mas ela deveria ter me agradado mais, porque dentro do controle com a bola, a Espanha foi pouquíssimo agressiva em muitos momentos. A Itália acho que era mais vibração, era mais coisa, então assim, eu acho que o trabalho do Lippi foi melhor que o trabalho do Del Bosque. Mas isso não é levando em consideração que a gente acha que ele tinha menos individualidades? O Marcello Lippi? Tudo bem, sim. E no fim, a gente fazendo mano a mano aqui, não parece tanta diferença, não parece né? Tanto, não parece tanto, mas enfim, mas eu acho que o trabalho dele foi melhor, de achar mais soluções com uma Itália complicada. E a Espanha, eu acho que o Del Bosque
teve o pulso firme para fazer as coisas funcionarem, se rendeu ao doble pivot, como eles chamavam lá, de Busquets e Xabi Alonso, botou o Iniesta na ponta porque não estava funcionando com dupla de ataque, Fernando Torres e Villa, então ele achou soluções. Mas eu acho que, no geral, a Itália, o trabalho do Lippi, por isso foi melhor, vou votar no Lippi por isso. Eu vou de Vicente Del Bosque, a Espanha me agradou mais e acho que tinha mais individualidades no geral, assim, acho que tinha uma expectativa um pouquinho maior. A Itália não chega do... Bom, é campeã, mas as pessoas vão entendendo e acho conhecendo um pouco mais. Copa merda, daquela né? 2010, Itália. Convenhamos aqui que foi bem abaixo do que se esperava. Da de 2010? Ave Maria. É. Mas Culpa, acho que muito boa parte da Espanha. Mas a de 2006 eu acho que também, assim... Mas pelo menos teve uns momentos massa. Tinha a França jogando legal, pô, tinha... Tinha o quadrado mágico. O quadrado mágico que não existiu. Mas tinha coisas, assim, a Copa de 2010, porra, a Holanda foi esculhambada pelos próprios holandeses. Isso aqui não representa a gente. Lembra que teve esse papo, a galera? Puta. O Cruyff acho que era um que cornetava direto. E a Espanha foi abaixo do que eu queria. Ou do que eu imaginava. Do que eu queria. Foda-se É o que eu bonzão. quero. Bom, então Del Bosque leva essa. E aí é 6-5 time, 7-5 pensando junto com o treinador, tá? Buffon, Sérgio Ramos, Cannavaro, Puyol, Grosso, Busquets, Pirlo, Iniesta, Xavi, Camoranesi, Davi Villa. Já pensou Busquets, Pirlo, Iniesta, Xavi? Não é doido. Não, aliás, é uma seleção absurda. Nossa Senhora. Absurda. Tá louco. Daí está na mão do Marcelo Lippi. Sim. Ele que... Não, mas eu acho que nessa aí era melhor. Nesse contexto aí, acho que era melhor na mão do Marcelo. Bom era no Guardiola, aí disse aqui. Vai, tchau pra vocês. Beijo, a gente será que vai volta acontecer? numa nova oportunidade. Será que vai acontecer do Guardiola treinar a seleção? Nada do Guardiola é terminar a vida tomando vinho aí na Sardenha.